noite, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta. Aqui é um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre assuntos relevantes para a nossa cidade. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre os desafios da juventude no século XXI. Tenho duas convidadas comigo aqui hoje. Vereadora Inês Paz, seja muito bem-vinda. Olá, Júlia. Olá, Juliana. É um prazer estar conversando novamente aqui no Mulheres em Pauta e nesse dia de hoje nós vamos estar debatendo a nossa juventude e nós vamos ver as dificuldades e os desafios que estão colocados para a nossa juventude nesse pleno século XXI. E a Juliana Savion, que é estudante de marketing, atriz e cantora. Juliana, seja muito bem-vinda ao Mulheres em Pauta. Olá, Júlia. Olá, vereadora. Muito obrigada pela primeira vez aqui no programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então para a gente introduzir o nosso tema, a Juliana é uma jovem estudante. Juliana, quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21 anos. E aí você já está na faculdade. Como foi essa transição, né, de passar da escola para a faculdade, a escolha, os desafios? Como foi esse início da juventude? Então, na verdade, quando eu saí da escola, eu estava muito perdida. Meus amigos estavam todos já encaminhados para a faculdade, eu não sabia que curso que eu queria. E aí eu arrumei um emprego, foi na área de vendas. E aí, com a área de vendas, veio a pandemia, abri um próprio negócio no Instagram, né, que ficou famoso aí, o pessoal abrindo loja. E aí eu me encontrei no marketing e falei, é isso que eu quero fazer. Foi por acaso, assim? Foi. Em experiências você descobriu? Isso, eu saí da escola e fui para recursos humanos, que eu vi que não tinha nada a ver comigo, RH, e aí eu acabei me encontrando no marketing. Muito bem. E vereadora, a gente vê muitas questões, né? Muitas vezes o jovem precisa escolher entre trabalhar e estudar algo que gosta, às vezes precisa dividir o seu tempo, não se dedicar tanto ainda aos estudos, porque precisa trabalhar. Como a senhora avalia essa questão? A juventude brasileira, ela passa, assim, por situações bastante difíceis. Por quê? Porque é um país rico, né? Nós sabemos que é um país rico, mas que não investe assim, com políticas, com ações, para que, de fato, a nossa juventude se desenvolva. O que a gente tem observado é que, nesse atual momento, o que a gente vê é cada vez mais o nosso jovem preto da periferia sendo assassinados. E acho que isso é importante a gente lembrar. E também uma outra coisa de lembrar é que o tráfico acaba ocupando espaço e levando a nossa juventude para esse trabalho, entre aspas, como diz, fácil, porque não há oportunidade de emprego. Eu estava ouvindo, né, a Juliana falar na sua primeira fala a respeito de que ela estava perdida. Então, a educação, ela precisa ter oportunidade para que os jovens se definam, porque é muito difícil de você sair do ensino médio, né, e mesmo, não vou falar nem do ensino médio, por exemplo, quando eu estudei, quando era jovem estudei, saindo do ginásio, que a gente falava que era ginásio, que hoje é o ensino fundamental 1, você tinha que se definir para você entrar o que é chamado hoje ensino médio. Então, se você quisesse ser professora, você teria que fazer o magistério. Se você quisesse entrar na área da saúde, ser médico, era a questão do científico, era um curso chamado científico. Aí, se você quisesse ser professora não do ensino fundamental 1, mas professora de universidade, professora do ensino médio, você entrava no clássico. Então, já colocava para o jovem essa decisão. Então, eu acho que essa transição do aluno conhecer, é preciso ter oportunidades. E essas oportunidades, elas não são apresentadas para o jovem brasileiro. Não estou dizendo nem aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, o aluno precisa, estou dizendo o aluno, mas o jovem, ele precisa conviver no ambiente educacional com oportunidade para ele, de fato, ele se definir e se definindo ao longo dessa jornada que a gente chama de juventude. Então, as condições para o nosso jovem pobre da periferia não é fácil. Para os ricos é mais fácil, porque ele faz um curso
não gostou do curso, ele para com o curso, tudo pago e vai tentar outro curso. A família dá uma estabilidade para ele nesse sentido. Agora, as pessoas que mais precisam não têm essa oportunidade que é preciso ter esse investimento na nossa juventude, que passa, uma das formas é a educação. E é uma pressão bem grande, né, nessa idade, porque além da carreira, o jovem está ali se conhecendo, tentando se entender melhor e precisa definir algo para seguir para a vida inteira. E Juliana, você acha também que faltou realmente, como a vereadora falou, esse desenvolvimento total na escola, essa orientação? Na escola, você lembra, assim, se você lembrar, tinha algum episódio sobre carreira? Teve alguma orientação em relação a isso? Então, Júlia, a maior parte da minha vida eu estudei em escola particular e eu fiz o ensino médio só na estadual. E a diferença, assim, ela é muito gritante, extremamente gritante. Vi vários amigos meus realmente indo para o tráfico, era comum ali no nosso meio e era normal ali, a gente falava sobre isso como se fosse algo do dia a dia. Aconteceu também na escola particular, mas claro, com menos frequência, já era uma coisa mais escondida, eram pessoas que não precisavam. Via amigos meus no ensino médio parando de estudar, por quê? Porque tinham que trabalhar, tinham família para sustentar, chegando atrasado, porque realmente estava no trabalho, que no momento era uma prioridade, exatamente porque tinha essa questão da família passando por dificuldade. E na escola estadual não tinha isso de plano de carreira, de gente, olha, dificilmente professores falavam, o Enem, olha, o que vocês querem fazer? Era muita aula vaga, então era mais a gente ali fazendo baderna, né, como a gente fala, brincando, vamos pra quadra. Então, realmente, o pessoal estava muito, muito perdido. A prioridade era o trabalho, era conseguir comer, era conseguir sustentar a família. Eu ainda tinha uma condição melhor, digamos assim, tinha mais condições financeiras. Mas eu acompanhava eles, foi ali que eu percebi essa desigualdade social, porque até então a gente tem uma noção, mas quando a gente vê é completamente diferente. Quando eles moram no Jardim Margarida, que lá, não sei se vocês conhecem, é bem quebrada mesmo. Quando eu fui lá a primeira vez também, eu falei, nossa, é muito diferente. Então, realmente, a gente ficou bem perdido aí. Começou a enxergar o mundo por outra perspectiva. Sim, com certeza. Quando eu saí de casa também, que eu saí com 18 anos já, fui morar com um amigo, nossa, era muito engraçado, porque assim, a gente comprar uma Coca-Cola era festa, era muito engraçado de ver. E realmente, o pessoal fica muito, muito perdido no que fazer, seu estudo, seu trabalho. E acaba, como a vereadora falou, você também citou amigos próximos indo para o tráfico por ser um caminho que estava naturalizado e de fácil acesso. Com certeza, com certeza. Retorno rápido. E quando você vê a sua família naquelas condições, você já não teve uma boa educação. Então, você vai competir com pessoas que fizeram curso fora, que teve uma escola que já teve uma estrutura melhor. E aí você vendo sua família passando dificuldade, dificilmente você vai falar, vou largar tudo e vou fazer uma faculdade. Sua prioridade não vai ser você pegar para estudar. Até porque se você está passando fome, você não vai pensar, nossa, estou passando fome, vou sentar ali, vou estudar. Não, você quer conseguir um dinheiro, principalmente um dinheiro fácil. Quanto mais fácil, melhor. Para você tirar sua família daquela situação, para você se tirar daquela situação. Vereadora, né, como a senhora já disse, a Juliana viu ali na prática, principalmente essa diferença de quando ela teve uma escola particular, depois ela foi para uma escola do Estado. E as atitudes, assim, o que vem sendo feito para mudar essa realidade? Hugo, assim, a política, como a gente sabe que há investimento, ele tem que passar também para um processo educacional. Então, eu tenho dito e reafirmado que a política educacional, como política de saúde, ela não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado, para ficar, para permanecer. O que, como educadora, e aí o contato que eu sempre tive com a juventude é dentro de sala de aula. Então, a gente vê mesmo a questão de alunos, e aí eu sempre dei aula em escola pública e em escola da periferia. Então, dei aula em Jundiapeba e lá no Jardim Camila, que também é um bairro pobre, afastado. Então, o que a gente observa? Então, primeiro, o processo educacional não deveria ser proibido o jovem trabalhar. Deveria ser proibido. Uma coisa é a questão do aprendiz, do jovem aprendiz. Porque as pessoas, ao trabalhar, ela acaba abandonando
o processo educacional, mas a vida leva para o trabalho, porque ela vê o desemprego, então vê o pai desempregado, vê a mãe desempregada, muitos jovens têm já uma família muito cedo, né? Quantas meninas a gente não vê, né, que é mãe solo, e mesmo rapazes. Então isso leva para você trabalhar. E o trabalho que eles têm, a gente sabe que não é, muitas das vezes não é um trabalho formal, é o trabalho dentro da informalidade. Então não tem carteira registrada. Agora não tem mesmo, porque já flexibilizou toda a legislação trabalhista. Mas antes até que tinha. Então, porque o curso noturno, né? Então a gente, que nem a Juliana estava falando, a precariedade, né? Então o curso noturno. O curso noturno, ele é um curso noturno precário, sim. Mas diante da nossa realidade brasileira, que a maioria dos nossos jovens trabalham, é preciso ter o curso noturno. Então, eu sou uma defensora do curso noturno. E o curso noturno só existe na legislação brasileira porque nós, educadores, fizemos uma manifestação para defender que tivesse. Porque, na medida que o jovem ele vai trabalhar, ele tem que ter uma oportunidade de estudar. Então, o que eu penso, e tenho batalhado, está com dificuldade, era fazer toda uma reformulação. Porque a questão do ensino médio, ele não está claro, os objetivos do ensino médio. Você se forma para quê? Porque o primeiro ciclo que a gente fala, agora tem educação infantil, de creche, né? Tem infantil 1, infantil 2. A educação infantil do primeiro ano até hoje, até o 5º ano, ele é claro, é a questão do alfabetizar. Ler, escrever, saber as 4 operações. O ensino fundamental 2, você vai se aprimorando no conhecimento. Então, o ensino médio, para que ele serve? Então, a gente vê que ele tem muita coisa e não tem nada. Mas vamos fazer o ensino profissionalizante. Mas também que adianta você fazer o ensino profissionalizante se depois o jovem não consegue exercer a sua profissão? Então, eu acho que é preciso fazer mudança sim. O que a gente tem visto? O governo fala, vamos mudar, que nem esse programa do ensino integral. Ele é importante, mas da forma como é colocado para a nossa juventude, para os alunos do ensino médio, não dá certo. Então, as medidas que são feitas, elas são feitas sem ouvir a comunidade, sem ouvir o professor que está lá no dia a dia, sem ouvir, que nem ela colocou do Jardim Margarida. Eu conheço o Jardim Margarida. A Escola Estadual do Jardim Margarida está sucateada. Ela como é que a gente fala, totalmente sem uma infraestrutura nenhuma. Ela não foi preparada para, de fato, ser uma escola. Então, o aluno se sente na escola como se fosse uma prisão. Então, acho que a educação ela tem que ser mais libertadora, né? Conversar, discutir programa, discutir conteúdo, que de fato vá fazer o nosso jovem ser o protagonista. Agora tem um tal de programa, projeto de vida. Tá? Mas o projeto de vida que está sendo lecionado nas escolas públicas não inova nada. É o mesmo professor, com os mesmos recursos didáticos. Então, acho que é preciso fazer uma revolução na educação aqui no nosso país. Essa mudança, os jovens estão pedindo essa mudança. Os jovens, eles estão pedindo essa mudança e eles precisam se empenhar de fato nessa mudança, porque vai beneficiar, o benefício vai ser para o país como um todo, mas também para os próprios jovens. Certo. Você acha que existe uma consciência dos estudantes para essa mudança? Tipo, eu quero melhorar, eu quero um ensino voltado para a carreira, eu quero um ensino que me desenvolva plenamente. Existe essa preocupação? Eu acho que existe, mas não num todo, porque a maioria, assim, por exemplo, se não é despertado o gosto pelo estudo desde cedo, desde sempre, dificilmente a pessoa vai chegar no ensino médio e do nada despertar essa vontade de estudar. Pelo menos pelo que eu vi. Essa sementinha precisa ser plantada antes. Com certeza. Se não antes, dá até para ser plantada depois, mas, por exemplo, como eu falei, a gente vivia com aula vaga. Quando
Dificilmente a pessoa vai falar, ai, nossa, tô doida para ir para a escola para estudar, para a gente ficar na Acaba quadra. virando uma bola de neve, entendeu? né? Se não tem uma educação de qualidade, desmotiva o aluno e Então, vai... com certeza. E, por exemplo, como eu falei, eu vim da escola particular para estadual. Parecia que eu estava extremamente avançada, mas não. Eles estavam atrasados, digamos assim, porque eles não estavam entendendo. O pessoal tem um problema com matemática, por exemplo, que pega, né, que tem essa dificuldade. A matemática, se você não aprende lá atrás, você não vai entender nada no ensino médio. Eles vão começar a falar de fórmula. Você não entendeu o básico. Tem gente que não sabia fazer uma divisão. E você via essa dificuldade do básico. Sim, o pessoal não sabia fazer uma divisão ali, uma soma, que era realmente o básico, é o básico. E aí o professor quer falar de álgebra, o aluno não vai se interessar. O aluno não vai, ele não vai ficar parado lá e falar assim, nossa, deixa eu aprender sobre álgebra. A comunicação acaba sendo cortada, né? Entendeu? Não tem como. E aí é o que eu falei, acaba priorizando o trabalho mesmo. Eu prefiro que assim, passando necessidade, eu vou preferir trabalhar para eu suprir essa necessidade do que eu ir para a escola para não entender o que estão falando. Já vi professores, com certeza tem os professores que motivam a gente, claro, mas tem professor que realmente, meu salário está na conta, a gente já ouviu isso, tem professor que humilha, mas graças a Deus, na escola que eu estudei, o Francisco Ferreira Lopes, a gente tinha bastante suporte. O pessoal lá realmente queria. Tanto, como ela falou, o pessoal era tudo do Jardim de Margarida. A maioria. Então, eles arrumavam ônibus para trazer eles para o Francisco Ferreira Lopes. Porque eles não queriam estudar no bairro deles. Sim. Eles preferiam vir para cá, porque lá realmente a situação era muito precária. Eles me falavam sobre isso. Eu ouvia, né? Porque, querendo ou não, eu não morava lá. E lá no Francisco Ferreira Lopes já não. Festivais de músicas a gente tinha, incentivavam desenho. Eu gosto de tirar foto, incentivava a fazer foto, faziam várias coisas assim. O que acabava deixando com mais vontade de ir para a escola, os projetos. Incentivos paralelos ao estudo. Nossa, esses projetos são muito, muito bons. E você foi para essa área artística, né? A Ju, além de estudante, é atriz e cantora, mas são carreiras bem desafiadoras. Como foi essa escolha? Na verdade, começou inclusive lá. Quando minha mãe conheceu meu padrasto, enfim, ele era músico, ele tinha estúdio, tinha bateria, e aí ele começou a me incentivar a cantar. Só que eu comecei a me apresentar, subir em palco, essas coisas, lá no Francisco Ferreira Lopes. Eles me incentivavam, sempre que tinha um festival, Ju, vamos, não sei o quê. Aí o professor Anderson, ele fazia sarau, então todas as turmas, assim, os terceiros anos, tinham que montar peças baseadas em literatura. Então a gente aprendia sobre literatura ali, atuando, poemas, a gente tinha que citar poemas. Ele levava a gente para o Teatro Vasquez. Elis Regina, conheci Elis Regina por conta do Anderson. Anderson Zanetti, o nome dele, é importante para frisar, que levou a gente lá. Então, a gente aprendia, assim, literatura, poema, música, tudo ali. Foi aí que despertou, você ainda não tinha o contato. Sim. E eu, assim, eu amava ficar nos bastidores, eu amava ficar na frente, eu amava tudo isso. Então, a gente tinha que fazer figurino, tinha que montar peça, tinha que fazer cenário, tinha que ensaiar coral, quem que ia cantar na frente, quem que ia não sei o quê, quem que ia tocar o violão. E isso incentivava demais, demais. Era outra perspectiva. Não podia faltar, por quê? Porque a gente tinha que planejar o sarau. Olha só, um belo exemplo, né, da educação transformadora. É isso que a senhora acredita, vereadora, trazer outras frentes para a escola, porque isso pode despertar aí agora, a Ju é uma cantora por conta dessa educação. Com certeza. É claro que a gente sabe que a gente, como diz, tem que transformar, né, um limão numa limonada, e a situação nos leva a fazer isso. Então, é dinâmico, isso é uma coisa dinâmica. Agora, é claro que é preciso ter uma política mais ampla, porque senão fica restrito a um espaço da boa vontade daqueles profissionais. Né? Eu acho que não pode ser assim. Acho que tem que ter a boa vontade, mas tem que ter uma política. Então, eu fico pensando o seguinte, analisar a situação de Mogi das Cruzes com relação às escolas estaduais. Nós passamos por uma reformulação estrutural em 95, quando o Mário Covas entrou pela primeira vez como governador do estado de São Paulo. Então, ele fez uma estrutura que ele falou, escolas, vamos separar as escolas, né? Escola de primeira a quarta série, que é o ensino primário, como a gente fala, e depois escola do ensino fundamental e ensino médio. Tá? Por que ele colocou isso? Porque não podemos misturar os ambientes, porque o ambiente do ensino médio é diferente do ensino daquelas criancinhas, o ambiente do ensino fundamental. Só que isso não foi para frente.
A gente viu que aquilo foi só uma medida para desmontar a carreira do professor. Porque até se tivesse essa concepção pedagógica que ele usou para falar, poderia ter dado certo, entendeu? Porque acho que a gente tem que inovar, fazer inovações. Mas ele fez a separação, mas a separação tinha um único objetivo, que era mexer com a aposentadoria, mexer com a carreira dos professores. Então, os espaços continuam largados do mesmo jeito. Então, nós temos escolas que são ociosas durante a noite. Não poderiam ser transformadas, esses espaços das escolas públicas, em atividades culturais? Porque quantos alunos que eu vi de 8º ano, 9º ano, 1º ano, que nem ela colocar, alguém, eu estou louco para aprender álgebra. Claro que não, mas ele ficava lá desenhando, era um excelente desenhista. Sim. Para onde foi o futuro dele? A gente foi atrás para ele dar, mas não tem essa continuidade. Então, esse despertar, porque as pessoas aprendem, porque às vezes a gente fica pensando, a gente olhando na sala de aula, o menino está lá quietinho, desenhando. Não está talvez prestando, no meu caso era história, não estava nem prestando atenção, mas ele estava aprendendo, acumulando conhecimento numa coisa que ele gosta. Então, isso precisa ser canalizado, e isso é freado, porque os alunos, se têm condições financeiras, aí vão para um curso, vão fazer alguma coisa. Mas se não tem, eles ficam amarrados. Então, nós temos batalhado, e aí é uma questão de políticas públicas, para a descentralização das atividades culturais nos bairros. Porque aí a questão cultural, ela faz o aluno desenvolver, e ele vai, ele caminha. Mas isso, aqui em Mogi, ainda está difícil da gente encontrar esse investimento para ser uma extensão da escola, essas atividades culturais. E precisa ser descentralizado. Sim, temos muitos talentos em Mogi das Cruzes. Muitos talentos, nós temos muitos talentos. Poderíamos ter mais, né, vereadora? Poderíamos ter, e depois incentivar os artistas mogianos nas atividades da própria cidade, né? Não ficar trazendo artistas de fora. Eu acho que tem que incentivar os artistas da própria cidade, né? Certo. E Ju, além de tudo isso, você começou um negócio próprio na internet. Como foi isso? Foi uma escolha? Você viu uma oportunidade? Era uma vontade sua? Então, por conta da pandemia, eu tinha conseguido um emprego, fiquei super feliz e me mandaram embora no primeiro dia por conta da pandemia, porque ainda não tinha sido registrado e aí compensava mais. E aí, com o auxílio emergencial, eu pensei, nossa, em vez de eu ficar pegando esse dinheiro e depois ir embora, eu vou investir em alguma coisa. E aí, eu sempre gostei muito de maquiagem também, então comecei a vender maquiagem na internet, fazia tutorial, estava bem alta, né, na época, enfim. Hoje em dia também, agora também está. E aí, eu comecei a vender até para ter uma renda, para conseguir me manter. E aí durou uns 2 anos, as meninas compravam, eu fazia entrega no centro, levava até a casa delas. E foi ali que eu me encontrei no marketing, porque no começo eu não vendia nada, eu achava que era comprar, postar e pronto. Eu falei, não, e não estava indo. Fui pesquisar, né, como que eu podia melhorar isso, e aí eu vi lá o marketing, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, eu comecei a fazer. E eu amava. E aí começaram a me pedir dicas. Nossa, como que você está fazendo isso? Como que você está conseguindo? Tá muito legal o seu Instagram, o que está acontecendo? E eu comecei a explicar. Gente, faz assim, olha, faz isso. E hoje em dia eu até cobro. O pessoal me paga. Isso, sim, o pessoal me paga, social media que chama, né? O pessoal me paga para eu poder ajudar a administrar as redes sociais. Como eu faço a faculdade, eu trabalho fora também como vendedora, aí não dá para eu pegar e fazer tudo. Então, assim, eu dou uma ajuda mesmo. Olha, faz assim, 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 ajuda a fazer a arte dos posts, a criar essas coisas. E é bem legal, eu gosto bastante dessa área. A gente está vendo, né? Muitos jovens começando um negócio próprio na internet, muitos por oportunidade, outros às vezes já tinham uma vontade, e agora tem com a internet essa opção. Vereadora, você acha que estão sendo bem orientados em relação a isso? Porque a internet é uma ferramenta incrível, mas também bem perigosa. Então, a questão das redes sociais, como até a gente colocou no tema, né, a juventude do século XXI, porque a gente fazendo uma retrospectiva, eu não fui formada com as redes sociais, estou me inteirando agora, porque elas surgem agora, né? Claro que tinha, lembro que tinha
nem lembro o nome, não vou falar porque eu vou falar errado, mas eu lembro que tinham uma forma de participação muito bem lenta, como está hoje, né? Então tem isso, mas se você for ver, uma grande parcela da nossa juventude está fora, porque não tem a conexão. Então acaba sendo também uma seletividade. É isso que ontem mesmo, né, acho que foi ontem, a gente fez uma moção na Câmara, o vereador Carlos Zucarés que fez uma moção, não foi o vereador Carlos Zucarés, foi o Marcos Furlan, na questão do prêmio que a cidade de Mogi das Cruzes ganhou por ser cidade empreendedora, na questão do investimento na conexão, né, no polo digital. E eu fui conhecer o polo digital, então pequenos empreendedores, microempreendedores, eles utilizam a sala que tem lá. Mas não é fácil para todo mundo, não é acesso para todo mundo. Então, a gente precisaria pensar como atingir todos os jovens, vamos dizer assim, para eles se definirem. Então, mas é uma oportunidade, é uma oportunidade. Quer dizer, às vezes, eu não concordo muito com alguma palavra que fala assim, você pode, você vende, você vence. Não é bem verdade, entendeu? Acho que tem toda uma estrutura por detrás, então você precisa ter uma autonomia econômica, você precisa, para você se investir, porque quantas pessoas investiram o que tem e depois não deu certo, porque nós estamos num sistema capitalista. Quer dizer, não tem espaço para todo mundo, não tem. Ainda a gente precisa avançar muito mais para que a gente tenha condições de igualdade, as condições para você concorrer no mercado, elas não são iguais, Então, tem gente que tem muitas condições e tem gente que não tem condição nenhuma. E aí nós vimos, não preciso estar falando aqui, mas que todo mundo viu com essa questão da pandemia, não que a desigualdade não existisse, mas ela veio a público. Ela se apresentou. Então, a desigualdade é muito grande. Então, nesse aspecto, a gente tem gente, e aí entra jovem, juventude, com tudo, que está na fila do osso, né? que não tem todas as refeições. Aí você fica pensando, como que uma pessoa, no caso jovem, ele vai para o mercado de trabalho com fome, sem condições de pegar o transporte. E a gente tem visto aqui na própria Secretaria aqui de Mogi da Educação, as pessoas foram transferidas para trabalhar, né, lá no Jardim Piatã, que é para lá do Jardim Margarida, mas não tinha vale transporte. Então, e ela estava com emprego. Então, as condições sociais, a distribuição de renda no nosso país é muito desigual. Então, acho que a gente precisaria apostar nesse aspecto de combater a fome, de dar a questão minimamente uma condições econômicas para que o nosso jovem se desenvolva. E nós precisamos investir no nosso jovem, que é o nosso futuro. É o nosso futuro. Então, as redes sociais é uma ferramenta muito boa, mas ainda acho que tem uma parcela muito grande, que eu não sei falar em percentual, muito grande, que não tem acesso. São muitos recortes, né? E a internet também nos mostra isso. E além das pessoas que não têm acesso, existem as pessoas que têm acesso e aí entram em uma comparação infinita. Demais, Acontece bastante. demais. A nossa juventude também está sofrendo com isso. Agora entrou uma onda de influenciadores, né, dos blogueiros, que aí eu fico abismada. Eu já cheguei até a chorar em casa de ver, por exemplo, gastando 2 bilhões de reais num colar, enquanto tem gente que frita rato para comer, enfim, eu fico achando um absurdo. Não a pessoa gasta, ela tem o dinheiro, ela gastou, mas essa desigualdade que a vereadora falou é muito grande. Como que você tem 2 bilhões para gastar num colar? Entendeu? É muito dinheiro, é um dinheiro assim que salvaria famílias, não uma família, várias famílias, e a pessoa tá... Então não vai fazer falta você gastar num colar porque não está te fazendo falta 2 bilhões. Não tem como. Então isso só deixa mais claro pra gente a desigualdade também. Demais, demais. E até essa questão, assim, de não orientar direito o jovem com a rede social, de não ter acesso. Por exemplo, minha irmã, ela estuda para prestar medicina, ela quer fazer medicina, e entrou uma menina em contato com ela
que ela tem horário para usar o celular, porque é um celular coletivo. Então, por exemplo, ela falava, amanhã a gente se fala, porque tinha acabado o horário dela, então ela tinha que dividir com outras pessoas. E eu escuto gente falando, mas quem que não tem um celular, quem que não tem acesso à internet hoje em dia? Muita gente. O pessoal acha que assim, a realidade deles é a do outro, e não é. Tem que ter essa noção de você tem acesso, você tem as condições. Tem gente que não tem isso que você tem. Então, até de meninas grávidas, meninas que engravidam muito nessa idade, não têm acesso à informação. É só olhar no Google, elas não têm o Google. Eu conheci uma amiga que ela achava que se ela fizesse xixi, depois dela fazer o sexo, ela não engravidava. E foi assim que ela engravidou, porque alguém falou isso para ela e ela não tinha como pesquisar e falar assim, nossa, não é isso. Então ela só aceitou. A gente está avançando muito, mas ainda essa informação ainda não chega a todos. Demais, então, não tem como. Pandemia mesmo, como a vereadora falou, tinha gente que não tinha acesso à internet para ver as aulas online. Como que eu vou assistir uma aula online se eu não tenho equipamento? Não tenho, não tem como. Então, a realidade do nosso jovem, né, é muito mais do que a gente vê nas redes sociais também. Bom, já encerrando o nosso programa, a nossa conversa passou muito rápido. Eu quero agradecer a presença das minhas convidadas. Juliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada eu pelo convite, foi uma honra a gente estar aqui. Vereadora Inês Paz, obrigada por contribuir mais uma vez com Mulheres em Pauta. Eu que agradeço e falar aí para a Juliana e falar para todos os jovens e as jovens que estão nos assistindo, que vão nos assistir, para acreditar no seu sonho, sabe? Eu acho que sonhar é muito bom, mas vamos acreditar no sonho e vamos valorizar os estudos. Eu sei que às vezes a gente fala, a pessoa estudou e não conseguiu, está passando fome, mas o conhecimento é muito importante. O conhecimento é poder. É o poder de você decidir, o poder de você não ser manobrada, o poder de você não ser enganada. Então, acredite no seu sonho, que eu acho que a gente... eu acredito que a gente ainda vai dar a volta por cima e a nossa juventude vai ser, de fato, a protagonista no nosso país. Muito bom, também acredito. Obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.